ela acordou com o pé esquerdo, com a separar. No dia seguinte, não quero mais. Aí no dia seguinte, quero separar. Não quero mais. Entendi. O homem não, quando ele fala não, é não. Entendi. Isso eu tô falando na maioria dos casos, né? Que eu percebo. E através de atendimento, através das relações que existem das alunas, né? Então, eu percebo que ele é difícil de falar não, mas quando ele fala não tem jeito. Eu vi eu não lembro se foi o Marcos Bulhões, eu não vou falar, não sei se foi ele, então não vou falar quem falou, mas eu vi esses dias falando assim, que em relação ao homem, que a mulher, ela deve se preocupar com o homem no sentido assim, meu marido, sei lá, meu marido tem amante, tem isso, não importa, né? Mas que a partir do momento que ele não quer nem esconder o que ele, tipo, dando dica para as mulheres, assim, que é o momento de você sair dessa relação mesmo, que não tem jeito. Que quando o homem, ele nem quer esconder mais aquilo que ele faz, é porque acabou, porque o homem, ele tá sempre querendo, sempre não vai assumir. Por exemplo, eu tô vendo aqui você, fulano, nessa foto com essa mulher, e ele tá falando que não é ele. E a partir do momento, como é que é? Eu posso te contar um caso que eu vivenciei, só que eu vou te contar como filha. Meus pais hoje são separados. Nós somos 3 mulheres, né? E nós 3 juntamos e contratamos um detetive. Mesmo com a foto dele com outra mulher, ele falou que era montagem. Sim. Quando a gente chegou, pai, olha aqui. Não, isso é montagem. E negou. Até que minha irmã olhou bem no olho dele e falou assim, pai, acabou pra você. Não tem como você mentir mais. Aí que ele despencou. Aí começou a chorar, porque a reação deles é essa, né? A chorar, não, foi só esse dia. Só que o detetive já tava investigando vários, né? E assim, foi difícil, porque eu tava vendo uma situação ali na minha frente, do homem negando uma coisa que aconteceu. Entende? Vivenciei isso. Só que eu vivenciei isso como filha, né? Não vivenciei isso como esposa. E assim, eu vou te falar, foi punk. Foi punk. Você vê o tanto que eles, né? Ele queria continuar aquela situação que não dava mais. E a gente, né? E quando eu vi, foi justamente ele tava falando justamente isso, que assim, o homem, ele quer, vamos supor, seu pai, né? Ele quer continuar a relação com sua mãe. Queria. Então ela tá vendo aqui e ele tá falando que não. Aí o que ele queria dizer, assim, é que se, nesse caso, chegasse e mostrasse, ele já falasse, é mesmo, porque eu tô ficando com ela e eu acho que eu gosto dela. Quando chega esse ponto, aí ele tava querendo dizer assim, mulher, acabou pra você, porque realmente ele... Não, mas mesmo pra acontecer a separação toda, ele não queria. Não queria. Pode falar. Eu acho que esse caso da pessoa chegar a chorar, não é nem porque ela tá arrependida, às vezes, de fazer isso. É a vergonha, É porque né? ela foi descoberta. Sim, foi descoberta. Ela foi descoberta, foi boa. Ela não chora sozinha em casa porque tá fazendo isso. Só depois que porque foi descoberta. Foi a vergonha. Vergonha perante as filhas, né, que tá ali. E... eu tinha uma coisa pra perguntar. Uma vez eu escutei... Olha, coisa que a gente escuta no salão, né, gente? Uma mulher tava contando a história pros amigos, até lá perto do meu trabalho. Aí ela falando assim, gente, eu vou contar uma coisa pra vocês, porque homem consegue amar 2 mulheres ao mesmo tempo, gente. E aí ela contou toda uma história lá e ela dizendo isso, que o homem consegue amar 2 mulheres, ele consegue ter o mesmo sentimento pelas 2. Se é verdade ou não é? Sim, a mulher também. A mãe e a esposa. Não, deixa eu te falar uma coisa. Isso não acontece só com homens, não acontece com mulher. Hoje teve um caso que ela se sentia mal porque ela gostava de 2 pessoas. E como é que ela ia amar 2 pessoas? Se o certo é amar uma. Só que o ser humano, ele é capaz de amar, assim. A questão, já vem para uma questão cultural. Que só pode ter um e tal. E aí, mas é do ser humano, ele pode amar 2 pessoas. E não adianta negar que não. Tá vendo? Isso é um problema.
E às vezes, se um homem amar mais de amar uma mulher e amar outra, não quer dizer que ele não ame aquela mulher que ele tá ali. Ele pode amar e amar outra pessoa também. Isso é tão polêmico. Aham. Eu sei que várias mulheres vão ficarem malucas com essa história. Mas eu já li muito sobre isso, tá? E em atendimento mesmo. E aí, isso é um grande nó que acontece. E nesse caso, por exemplo, de amar duas, sei lá, né? Amar as duas, pegar o caso hipotético, o homem ama as duas mulheres, gosta das duas mulheres, às vezes até igual. Ele sabe separar muito bem? Tipo assim, eu amo as duas, mas essa aqui eu amo até esse ponto, desse ponto, e essa aqui eu amo desse ponto. Tipo assim, essa aqui eu amo, sei lá, porque é minha paixão, minha isso, minha loucura, minha não sei o quê. E essa aqui eu amo porque é minha esposa, porque é mãe dos meus filhos, é isso. Olha, eu não tenho como radicalizar Uhum. e colocar isso como uma matemática, né? 2 mais 2 igual a 4, porque tudo, os referenciais aí vão mudar. Mas, assim, o que eu vou te falar é como profissional que atendeu pessoas assim. Uhum. Não era porque era esposa, era porque é a mulher mesmo, amava a mulher e também amava uma outra mulher. Uhum. Só que ele teria que. A maior dificuldade dele era ele tinha que escolher uma pessoa para viver o resto da vida. Entendeu? E como é que você. Aí, dentro da sessão, E você aí trabalha isso pra ajudar? Sim, eu trabalho. Como é que escolhe? Vamos fazer Aí, tô pensando aqui, vamos pegar aqui uma lista. Vamos pegar uma lista aqui, ó. Quem você vai escolher, né? Quem é a mais bonita? Quem cozinha melhor? A gente brinca. Não, a gente tá brincando com isso, mas, gente, isso é tão sério, porque é muito. Eu acho que dói muito, né? O coração da pessoa, né? Eu acho que eu ficava pensando, gente, eu não queria estar no lugar dessa pessoa de jeito nenhum. Pensando assim, deve ser muito difícil, porque você. É como se você não quisesse se separar de nenhuma delas. E aí vem, você não aquela consegue. cobrança, assim, nossa, eu não presto porque eu gosto do fulano e do Beltrano. Ele se sente. Por exemplo, foi um homem que você atendeu assim? Não. Eu atendi uma mulher. Uma mulher assim. E atendi um homem, mas assim. Eles se sentem mal por estar vivendo assim? Se sente. Porque a sociedade falou que isso só pode ficar com uma pessoa. A nossa sociedade. Porque eu te falei, isso é uma questão cultural, né? Então, assim, mas eu acredito que assim, se eu for colocar a minha opinião, que dentro do atendimento não vale a minha opinião. Sim, claro. Né? A gente mostra o caminho, a pessoa escolhe, mas a minha opinião realmente, assim, é por uma questão assim, até de qualidade de vida. Como é que existem os casamentos, né? As tríades aí, existe até um nome para isso. Os trisais. Os trisais. Mas assim, que não é regulamentado juridicamente, eu né? não ia conseguir ter uma qualidade de vida assim. Eu não ia conseguir administrar isso. Entendeu? Agora, se a pessoa consegue e o outro aceita, tudo bem. Tá tudo certo quando as pessoas se entendem. O que você acha que assim, é o mais difícil dentro das questões, né? De relacionamento, de sexualidade e tal. O que é o mais difícil de se trabalhar ou até das pessoas compreenderem, das pessoas... Não, eu vou colocar para você que é até mais difícil de trabalhar em relação, por exemplo, quando eu estou envolvida emocionalmente. Se eu estiver envolvida emocionalmente com a situação, eu não consigo, eu passo para outra pessoa. Entende? Então, assim, por exemplo, se eu conhecer a pessoa, eu passo, eu não fico com aquele trabalho. Ou se a pessoa está passando pela mesma situação que eu estou passando, e eu estou vivendo essa mesma situação, eu indico um outro profissional. Porque eu gosto de estar extremamente neutra para conseguir direcionar ao cliente, né? Então, assim... Então, quando eu estou envolvida emocionalmente, por exemplo, estou vivendo uma situação, por exemplo, que eu vou até me abrir aqui com todos vocês, disputa na família. Eu tenho um filho, né, e meu esposo, os dois disputam a minha atenção. E isso para mim, como eu estou envolvida com isso, se aparece uma cliente com essa mesma questão, eu já vou, porque isso é uma coisa que eu estou tentando entender. Né, comigo mesma e resolver.
Uhum, né? Só que essa disputa, às vezes, acontece também com um filho de pequeno. uhum. Às vezes o esposo acha